de Deuteronômio, capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode deixar nesse volume dessa altura mesmo que eu controlo aqui na... Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, até que e que tens... Desculpa, perdi aqui. Filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então há um propósito, há um alerta aqui pra gente, né? Quer ser abençoado, a gente, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a nossa casa, que os nossos dias sejam prolongados, né? Muito se fala em diversas fórmulas aí, para fazer isso, ser abençoado, para ter uma saúde longínqua e tal. A palavra do Senhor nos diz para nós prestarmos atenção nos estatutos, nos preceitos, nos juízos que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teu pai, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Presta atenção no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aqui outra versão diz, de todas as tuas forças. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, nossa alma e as nossas forças. Só aqui dá para parar e a gente vai virar a noite com isso. Mas eu estou dando uma pauta para nós pensarmos, igreja. No que o Senhor estabeleceu para nós. Quando o Senhor fala de todo o nosso coração, nós amarmos ao Senhor, o Senhor ele tem que ter tomado o nosso coração como um todo e estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Em todos os a nossa alma, em todo o nosso sentimento, em todas as nossas emoções, as nossas reações, o Senhor tem que estar em primeiro lugar também. Em todas as nossas forças, em tudo que a gente se empenha em fazer, Deus também tem que estar em primeiro lugar. Em tudo na nossa vida. Deus tem que ser soberano na nossa vida. E não é por capricho de Deus. Mas por real necessidade nossa. Para que o nosso coração não se distraia, como já foi dito também dessa noite, né, com tantas coisas que de repente façam nos afastar do Senhor. Nós amarmos algo ou alguém mais do que a Deus. Nós nos rendermos ao sentimento nosso próprio ou de uma outra pessoa e não nos rendermos aos sentimentos do Espírito Santo de Deus em relação à nossa vida. A nós nos empenharmos tanto em fazer alguma coisa e nós nos dedicarmos tanto em fazer alguma coisa direcionada a nós mesmos e não direcionar as nossas forças, o nosso empenho, a nossa dedicação a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus é soberano na nossa vida. Guarda este alerta, digamos assim. E agora vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, capítulo de número 22. Isso foi apenas uma introdução acerca do que nós vamos falar nesta noite, igreja. Mas guarda isso, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amém? Glórias a Deus. Não era só um mandamento para o povo de Israel, não. Mas para nós também, que amamos e tememos ao Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo número 22, fala de Abraão.
E eu tentei, inclusive, hoje, fugir um pouco desse tema, mas não teve jeito. Deus falou para mim, vai lá no Moriá. Então, vamos lá no Moriá. Ainda vindo para cá, falei, Deus, mas Deus, vai lá no Moriá. Mas será que sou eu que vou pregar? Deus falou, vai lá no Moriá. Então, vamos lá no Moriá. Glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Deus faz um chamado ao seu servo. E prontamente o servo responde, eis-me aqui. E disse, agora vai pegar, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Por enquanto, só até aqui, igreja. Nós já conhecemos essa história, conhecemos bastante, né? Mas talvez nós não conheçamos, talvez nós fiquemos o tempo todo aqui, que nós estivermos aqui na Terra, nós não consigamos sentir e vivenciar aquela intensidade do que Abraão e Isaque vivenciou. Porque foram eles que vivenciaram aquela experiência. Por isso que Deus dá a cada um de nós experiências particulares. Essas não passam para a gente como uma mera leitura, como uma mera história, não, mas essas passam como experiências, como experiência de vida vivida. A cada um de nós, na nossa relação com o Senhor nosso Deus. E o Senhor tomou o seu servo, e Deus estava provando a Abraão. É importante nós sabermos que, como eu estava dizendo aqui na sexta-feira, o Senhor diz em Apocalipse que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início e o fim. O primeiro e o derradeiro. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Nós muitas vezes nos esquecemos disso e nós nos apavoramos quando alguma coisa sobrevém conosco e por a gente não conhecer o resultado daquilo, então a gente muitas vezes se apavora, muitas vezes a gente deixa que o temor tome conta, e nada de errado nisso, porque todos que vivenciaram a experiência da presença do Senhor buscaram de Deus uma direção e forças para suportar uma provação que veio sobre a vida deles. Até o próprio Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele se retirou para o Getsemane com os seus discípulos, e ali ele orou, e a sua oração fez com que a intensidade da sua oração, o suor dele se transformou em sangue. Deus, pedindo socorro ao Pai, pedindo ajuda ao Pai, pela experiência que ele teria que passar. E ele conhecia, sabia de todo o plano do Senhor. Mas Abraão não conhecia o plano de Deus. E o que nós vemos aqui é Deus iniciando, falando para ele, olha, toma o teu filho, o teu único filho, né, que foi gerado com 100 anos, que era o filho da promessa, tanto tempo esperado, imagina aqui, irmãos, não tem ninguém aqui com 100 anos, mas imagina aqui, Deus fazer uma promessa para você, e você aguardar lá todo o tempo, tá dando 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, só no 100º ano Deus vai lá e cumpre a promessa. Porque tudo Deus tem um propósito. Não é porque Deus tardou, não, porque Deus tinha um propósito em tudo isso. E o propósito de Deus é sempre perfeito. Deus sabia a ligação que Abraão tinha com aquele menino, com Isaque, que era o filho da promessa. Deus tinha dado uma promessa para ele. Deus tinha falado, dessa promessa aqui que eu vou te fazer, com que te multiplicar, a tua geração, a tua semente será numerosa, igual as estrelas do céu, igual a areia do mar. E ali nós vemos agora Deus pedindo para que Abraão tomasse o seu filho e subisse ao monte, e Deus não escondeu dele o que ele iria fazer, qual era o propósito de Deus. Deus inicialmente falou, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e eu fiquei pensando, como é que será que foi essa noite de Abraão?
Será que ele escutou Deus falar com ele, foi lá, dormiu tranquilo, deitou e depois... Né? Não sei como eles acordavam tão cedo assim lá, como horário, mas... Como é que foi essa noite? Como é que foi essa noite de angústia, de choro, de oração, de clamor a Deus? Não sabe, a Bíblia não fala, nós podemos aqui conjecturar muitas coisas, mas uma coisa eu sei, Abraão não dormiu sorrindo. Isso é certo. Porque se alguém pediu teu filho, e aqui a gente vai agora, faz uma voltinha, vai lá, voltamos agora, aonde nós lemos aqui Deuteronômio, que o Senhor diz para que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nada pode ser maior do que o nosso amor com Deus. E isso não faz, quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos muito bem o que Deus está falando com isso, não quer dizer que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida por mero capricho dele ou para ver o nosso sofrimento numa prova conosco sem Deus ter um propósito. Em tudo Deus tem um propósito e o propósito de Deus é sempre perfeito. A vontade de Deus é perfeita. Quando Jó teve que passar aquela experiência amarga com Deus e perder todos os seus filhos e perder todas as suas posses, digamos assim, as coisas que ele tinha, que Deus tinha abençoado dele, né, de uma aprovação também que o diabo falou, mas também ele, olha, vai servir. Por isso que ele te serve. Ele vai servir ao Senhor em vão, debalde. Não, tira tudo que o Senhor tem. Deixa eu tirar tudo para ver a fidelidade dele. Deus conhecia, por isso Deus permitiu que Satanás fosse lá e provasse Jó. Quando Deus permite algo sobre a nossa vida, irmãos, tenha certeza de uma coisa, não se desespere. Não se desespere e busque ao Senhor. Porque o nosso coração, ele tende a se desesperar. A nossa alma tende a se angustiar no momento de aflição. Mas a nossa fonte de energia, a nossa fonte de sustentação é Deus, é o Senhor. É clamar, se derramar diante do Senhor. É sentir o manifestar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos fortalecendo e nos colocando de pé, nos preparando para nós enfrentarmos aquela situação da qual Deus é conhecedor e Deus está permitindo porque Ele tem um plano e o plano do Senhor não vai ser alterado no meio do caminho, porque Deus conhece o começo, Deus conhece o fim. Então descansa no Senhor. Mas descansa no sentido de espera, pois, no Senhor. O que Abraão foi uma prova de fé que até hoje é lembrada, uma das maiores provas de fé, de confiança em Deus. Porque a noite dele certamente não foi uma noite tranquila, foi uma noite amarga, clamando ao Senhor. Mas ele, sobretudo, Abraão não questionou. Abraão não se justificou diante de Deus como se Deus estivesse fazendo algo do qual ele não conhecesse. Do qual ele, Senhor, tu sabes o quanto eu amo este meu filho, tu sabes o quanto eu esperei por esta criança, e agora o Senhor me pede essa criança, Deus. Quantas vezes nós questionamos a Deus nas nossas orações, e eu não digo que há nada de errado nisso, porque a palavra do Senhor diz que nós temos a liberdade de chegar diante do nosso Pai e conversar com o nosso Pai. Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo, Pai. Pai, eu não estou vendo, o Senhor me conhece, sabe como é que eu estou aflito com essa situação, com essa circunstância. Mas é diante do Pai que nós temos que recorrer, é no Pai que nós temos que buscar a segurança. E Abraão certamente cria na palavra e nas promessas do Senhor. Deus não teria feito uma promessa para ele voltar atrás. Agora ele falou, olha Abraão, eu mudei de ideia daquela promessa que eu tinha, de você ser uma nação tão numerosa. Agora sobe no monte e entrega teu filho. Deus não volta atrás. Seria um erro e Deus não erra. Deus é certo. Em tudo quanto Deus faz, Deus é perfeito. A perfeição há no Senhor nosso Deus. Mas ele se levantou durante toda aquela noite, que nós não podemos imaginar como é que foi, mas certa noite foi uma noite muito amarga. E ele se levantou, preparou o seu jumento, preparou a lenha, pegou o seu filho, pegou 2 moços ali com ele e subiu. E foi em direção ao lugar que Deus iria mostrar para ele. Seguindo. Ao terceiro dia levantou, versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, o que ele iria fazer? Tornaremos a vós. Quem é que estava indo? Abraão e Isaque.
E o que ele tinha falado para os dois que estavam com ele? Que só ele iria voltar? Não, os dois voltariam. Mas Deus tinha falado para ele subir em holocausto. Mas ele cria na providência de Deus. Ele não estava enxergando como é que ia ser isso. Ele não estava imaginando irmãos, como é que ia imaginar aquilo? Se Deus chegar para você e falar assim, olha, faz determinada coisa, entrega o teu filho. Primeira coisa, se Abraão tivesse o seu coração voltado àquela criança, ao seu filho, certamente ele não seria digno do Senhor. E isso eu também posso dizer, porque eu já contei aqui uma experiência que eu tive com Deus, e Deus me deu uma chacoalhada boa. Foi ali que eu aprendi e vi que eu estava amando mais meu filho do que eu. Acho que a igreja lembra disso, né? Por causa do tempo eu não vou falar, mas meu filho estava internado, estava ali estava prestes a ter um diagnóstico se ele tinha leucemia ou uma outra doença, que depois foi a outra, na verdade, mas naquele momento de agonia eu fui para o meu carro e chorei muito ali diante do Senhor. Falei, Deus me dá uma palavra. E Deus me deu capítulo e versículo e livro, eu não lembro agora de que é, mas falou assim, ó, pá, vai lá ler. E eu corri na Bíblia e falei, ai, Deus vai me consolar agora, porque Deus, o Espírito Santo me deu a palavra, o capítulo, o versículo, o livro, tudo. Quando eu abri, estava escrito lá assim, ó, aquele que amar pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Foi como se Deus falasse para mim, né, pastor? Engole o choro. Eu engoli o choro. Eu lembrei disso. Falei, meu pai falava, engole o choro. Eu engoli o choro. Eu engoli e fiz uma segunda oração. Falei, Senhor, meu filho está nas tuas mãos, se o Senhor quiser levar, pode levar. Foi o Senhor que me deu. É meu único. O Senhor sabe o quanto eu amo. Mas eu não posso amá-lo mais do que o Senhor. Eu confio no Senhor. Glória a Deus, Ele está comigo. Aleluia. Mas se Deus tivesse levado, e aí? Você ia desviar, pastor? Como é que ia ser? Né? E se Deus não cumprir aquilo que a gente tanto quer, que tanto deseja? Mas, no entanto, o coração de Abraão não estava em Isaac. Não estava detido. A adoração dele, a relação dele com Deus não estava detido em uma outra pessoa terrena. Ainda que fosse filho. E aí se estende para nós. Quando nós temos a nossa esposa, quando você tem o seu esposo, quando você tem o teu filho, quando você tem a tua filha, quando você tem a tua mãe, quando você tem o teu pai, como é que está sendo a nossa relação de amor em relação ao amor de Deus e a nossa fidelidade ao Senhor aqui na terra? Como é que nós estamos dimensionando isso? O nosso coração está voltado para quem? O nosso coração está tomado em adoração a quem? Muitas vezes nós adoramos pessoas, filhos, esposas, esposos, como ídolos. Se colocamos e adoramos. E você não hesitaria em dar. Se eu perguntar aqui para algum pai ou alguma mãe, se alguém de nós hesitaríamos em dar a nossa vida pelo nosso filho, eu tenho certeza que, espero que a maioria, não sei, falaria que sim. Né? Pode ser que alguém que não, por alguma circunstância, mas numa coisa natural, nós não hesitaríamos. Eu não hesitaria se tivesse essa condição. Se me pedisse isso. Né? Aleluia. Mas e se pedisse o meu filho? E se pedir o teu filho, a tua filha? Se pedir o teu esposo, a tua esposa? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa estrutura de adoração? Como é que está a nossa relação de crer na providência de Deus? É para nós pensarmos. Deus não vai tomar e não vai fazer. Deus não quer que você não ame teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, todos. Não é nada disso. É que são amores diferentes, intensidades diferentes, e propósitos diferentes. Quando nós adoramos e amamos ao Senhor nosso Deus, aqui, quando nós lemos Deuteronômio, o que é que o Senhor fala para nós guardarmos os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus? Para quê? Para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos sejam abençoados e prolonguem os seus dias sobre a terra. Essa é a promessa do Senhor, aleluia. Mas o Senhor pede a nós voltarmos o nosso coração à adoração a Ele. Para nós nos atentarmos àquilo que Deus estabeleceu. As orientações de Deus que está dentro da palavra do Senhor. O Senhor Jesus veio aqui e deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos para que nós fôssemos atraídos pela cruz, aleluia. E este amor tão grande, nós entendemos um pouco deste amor que o Senhor tem conosco, e dar a sua vida por nós, para que nós prestemos atenção nas suas palavras, naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, para que nós sejamos bem-aventurados na presença do Senhor. Para que nós sejamos fortalecidos em tudo quanto nós fizermos, para que os nossos passos, como foi dito, sejam guiados pelo Senhor. Em Provérbios,
sejam guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Isso não quer dizer que você vai amar menos. Muito pelo contrário, você vai passar a amar mais. Você vai se doar mais. Mas na medida do Senhor. Na medida de Deus. Porque ninguém pode atrapalhar a nossa relação com o Senhor. Oh, aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? Nossa, pastor. Né? Tem uma listinha grande. E tem uma lá que fala em qualquer outra criatura. E às vezes passa desapercebido para a gente. Uma outra pessoa não pode se colocar entre nós e o nosso Deus. Ninguém pode se colocar entre nós e o nosso Deus. Eu não posso colocar no meio da relação da minha esposa com o Senhor. A minha esposa não pode se colocar no meio da minha relação com Deus. No entanto, nós somos um só. Mas nós precisamos juntos adorar ao nosso Senhor. Buscar e confiar na providência de Deus, ainda que nós não estejamos vendo a resolução, a circunstância daquilo. O final da história. Mas Deus conhece o final da história. Não foi isso que nós lemos aqui, sexta-feira, sobre Apocalipse? No livro, o livro que está selado? Oh, aleluia! E como eu falava, e o Senhor mostrou para a gente, na verdade, nossos nomes estão lá dentro daquele livro. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós somos do Senhor, nós somos bem guardados. Fique em paz que eu e você estamos bem guardados. Confia no Senhor. Não se desespere, procura não se desesperar. É natural quando a aflição vem, a gente partir para o lado do desespero, a nossa carne se desespera. Você não está vendo solução. Mas nós não somos guiados por vista. Abraão não estava vendo a solução, no entanto ele avisou, nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar ao Senhor e depois nós tornaremos para cá. Fique esperando. E os dois ficaram esperando. Era fé, era confiança de que Deus iria entrar com providência. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ai, ai, ai. Imagina um filho falando para você. Você está vendo a circunstância, a situação, era para que Isaque iria morrer daqui a minutos seguintes. Ele iria morrer naquela circunstância. Tudo caminhava para essa direção, para que ele fosse oferecido em holocausto e morresse. Então, se Abraão se desesperasse, se Abraão não tivesse confiado no Senhor, o que ele passaria para o seu filho seriam palavras de desespero, de insegurança. Olha só quando a nossa postura, e hoje eu digo aqui como a postura de Abraão era pai, a nossa postura de pai, e você com postura de pai ou mãe, as nossas atitudes, os nossos filhos e as pessoas que estão do nosso lado, eles olham para a gente para enxergar como é que nós vamos agir diante de determinada circunstância. Há pessoas que estão feridas até hoje, adultas, por conta de circunstâncias e experiências que viveram lá no passado com seus pais, por coisas que vivenciaram e marcaram profundamente o seu coração. Por isso é muito importante nós que conhecemos ao Senhor, que estamos na presença de Deus, tomemos cuidado e olhemos os preceitos de Deus e apliquemos na nossa vida, para que seja uma casa forte, para que os nossos filhos sejam filhos fortes, creiam na providência de Deus. Já pensou que toda vez que você viver uma circunstância, você está correndo desesperado em casa, chorando e esbravejando e murmurando, o filho fica olhando, a filha fica olhando, as crianças são que nem esponja, que absorve tudo, às vezes não fala nada, e às vezes demora anos e anos e vão contar lá numa terapia, em adulto, o que aconteceu. Coisas que mexem, que toda vez que a criança vai ter que, depois já adulta, ou mesmo quando criança, ela vai viver uma circunstância no seu relacionamento na sociedade, na sua escola, com outras pessoas, ela não sabe como agir. Porque ela é uma pessoa insegura. Porque os seus pais não passaram segurança para ela. Mas nós conhecemos um Deus todo-poderoso. Isso não cabe na casa do crente. Isso não cabe dentro da família do crente, porque nós conhecemos um Deus que é um Deus de providência. Que ainda que nós não estejamos vendo a circunstância, nós continuamos confiando. E aí o filho fica olhando e falando, nossa, mas não estou enxergando. Como é que vai resolver isso? Como é que vai
solucionar. O meu filho já muitas vezes falou, papai, como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer? Filho, vamos orar, vamos orar. E eu tenho certeza que você também já fez isso muitas vezes com o teu filho, com a tua filha, ou com o teu esposo, com a tua esposa, não é isso? Vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, vamos esperar em Deus. E aí qual foi o resultado? Nós estamos aqui, todos que estão aqui certamente, porque vivenciaram experiências com Deus que nos fizeram nos fortalecer da presença do nosso Senhor. As nossas palavras, a nossa atitude, a nossa postura, ela é fundamental, não só para a nossa própria vida, mas para a nossa casa, para os nossos filhos também, aleluia. E nós, como pais, temos obrigação de ensinar os nossos filhos o caminho em que eles devem andar, e não é num caminho de desespero. O Senhor Jesus se mostra como sendo um caminho de desespero ou como um caminho de paz? Oh, aleluia. Um caminho de morte ou um caminho de vida? Oh, aleluia. Não é este o caminho? Então toma a tua casa, toma você neste caminho e caminhemos com confiança, com fé e segurança, ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que as coisas não se mostrem favoráveis, todavia continue crendo no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vai na nossa frente, porque o nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que não muda e não mudou, aleluia. Oh Deus da glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Caia por terra toda insegurança, que caia por terra todo tipo de dúvida, aleluia. Mas que a emuná de Deus, a fé do Senhor, recaia sobre a nossa vida como chuva constantemente, aleluia. E nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, que nos dá segurança, que nos faz acreditar que as pessoas lá falam, esse daí é louco, sou louco mesmo. Eu louco, porque o louco, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele continua seguindo adiante. Nesse sentido, nós também somos loucos. Nós estamos não enxergando aquilo, mas nós sabemos que o resultado é certo. Nós sabemos o resultado. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência, aleluia. Não é um Deus de história de passado. Oh, aleluia, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, está trabalhando na nossa vida. Abraão, aleluia, quando Isaac falou isso para ele, o que foi que ele respondeu? Aleluia. Disse Abraão, versículo 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aquilo acalmou o coração de Isaac. Aquilo acalmou o coração de Isaac. Abraão estava falando aqui para mentir? Não. Deus conhecia Abraão. Deus conhecia o seu coração. Mas o que ele passou para o filho dele foi segurança. A sua segurança? Não, filho, fica tranquilo, papai está aqui. Nós somos falhos. Uma hora eu e você podemos falhar. Mas Abraão falou, Deus proverá. Deus proverá. Ou aí nós podemos proclamar com segurança. Deus proverá. Aleluia. Tá dando... Como é que vai ser? Não sei. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. A Bíblia não descreve aqui o que foi que aconteceu naquele momento, mas já era um adolescente, um pré-adolescente, certamente. Ele estava entendendo que agora ele chegou o momento que agora eu entendi o que está acontecendo. Pelo menos no entendimento dele como adolescente, como uma criança, na verdade. Né? Mas, todavia, o seu pai não se desviou. Porque, certamente, aqui Isaac, certamente, no mínimo, chorou, falou, pai, não faz isso. Alguma coisa semelhante. Mas Abraão confiava no Senhor. Deus tinha falado para ele fazer aquilo. E o coração dele não tendeu. Olha, presta atenção nisso, irmãos. Naquele momento que ele foi confrontado com os seus sentimentos, com o seu coração, com a sua alma, ele não tendeu para sua relação com o seu filho, como sendo em primeiro lugar, mas na ordenança do Senhor. Sabendo que Deus, de alguma forma, atuaria naquela circunstância. Mas ele não se deixou levar. Nós não podemos tomar muito cuidado, porque é muito comum aqui, em nome dos nossos filhos, em nome do nosso relacionamento, a gente muitas vezes deixa Deus de lado, falando claramente. No sentido de colocar Deus em segundo plano. Nisso que eu estou dizendo.
Não que vamos abandonar o Senhor, não estou falando disso. Nós queremos o Senhor, mas eu estou falando em nossa postura. Em nosso coração entender, naturalmente, como humano, para aquela relação, para a nossa relação mais estreita, agora falando de pai e filho. De pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, esposa e esposa. É muito natural que o nosso coração tenda muito fácil para isso. Mas nós precisamos, todavia, confiar no nosso Deus. Confiar e acreditar no Senhor. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, uma faca amolada, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, e o anjo, quando se refere na Bíblia ao anjo do Senhor, estão falando de Jesus, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Imagina como é que o coração de Abraão estava naquele momento clamando a Deus. Deus, fala comigo, Deus, faz alguma coisa nessa circunstância, Senhor. Olha o que eu estou vivendo, olha a situação que eu estou passando. Deus, fala alguma comigo. Entra com a tua mão, providência, Senhor, nessa circunstância, nessa situação. Quantas vezes nós estamos clamando a Deus, se derramando, clamando, gritando diante de Deus, pedindo: Deus, entra com providência nessa circunstância. Deus, tu conheces o meu coração, tu conheces, meu Senhor. Não me coloca a prova nessa circunstância, mas Deus, entra com providência, Deus de poder e glória. Cada um do seu jeito, na sua intensidade, mas Deus conhece a intensidade da nossa oração. Deus conhece a intensidade de quando nós estamos clamando a Deus, e muitas vezes nós nem sequer abrimos a nossa boca, mas as lágrimas descem, e Deus conhece a intensidade que está dentro de cada gota de lágrima. Deus conhece o gemido, porque o Espírito Santo de Deus intercede, aleluia, com gemidos inexprimíveis, aleluia. Deus conhece tudo que acontece, tudo que se passa. Abraão esperava que Deus falasse com ele. Abraão esperava que Deus entrasse com providência. E neste momento Deus começa a falar com Abraão, aleluia. E disse-lhe: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu único, aleluia, teu filho único, o único filho. Aleluia. Deus que conhece todas as coisas. Se Deus é conhecedor de tudo, Deus sabia do início e do resultado final. Não só do resultado final, mas Deus conhecia toda a trajetória, tudo que iria acontecer. Então não foi surpresa para Deus. Mas aqui, Deus estava mostrando e aperfeiçoando a fé do próprio Abraão. Quando Deus nos prova, quando Deus permite algo sobre a nossa vida, e nós estamos vivenciando uma experiência com Deus, não é para que Deus veja a minha, a tua fidelidade, porque isso Deus já conhece, Deus já sabe. Não é surpresa para Deus, ou eu vou orar bonito aqui, eu vou me derramar diante do Senhor. Deus conhece a intensidade da minha oração, da tua oração, sabe de fato se aquelas palavras são verdadeiras ou não, sabe da nossa postura, se nós falamos de uma coisa e agimos de outra forma, ou se falamos daquilo e verdadeiramente o nosso coração tende para aquilo. Deus sabe, conhece de tudo, mas no entanto Deus estava querendo mostrar ao próprio Abraão, aleluia, o resultado da fidelidade de se crer e esperar na providência do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vendo hoje, aqui nesta noite, aleluia, vivenciando isso de novo, olhando para a situação, a história de Abraão, a fé que Abraão vivenciou com o Senhor, a experiência, a provação que Deus fez com ele, e nós estamos sendo edificados nesta noite, para que nas nossas lutas, nas nossas circunstâncias, nós também confiemos no Senhor, porque se Abraão confiou, Abraão viu a providência do Senhor, Deus, aleluia, sendo o nosso Deus o mesmo, amando a cada um de nós na mesma intensidade como Deus amou Abraão, porque Deus não faz acepção de pessoas, o nosso Deus não mudou. Então, creia no Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é um Deus de providência, aleluia. Aleluia. 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro por detrás, travado pelas pontas no meio do mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aleluia. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. E se coloque nessa noite como aqui sendo o monte do Senhor. É a igreja? É o local? Não.
é a presença de Deus, onde nós hoje viemos nessa noite nos apresentar, ante ao altar de Deus, na presença do Senhor. Creia, Deus proverá. Deus proverá. Saia daqui nesta noite marchando e crendo, Deus proverá. Quando a incerteza vier, quando a luta vier, quando a lembrança das coisas que você tem que resolver vier na tua mente, você lembra também do teu coração através do Espírito Santo de Deus. Deus proverá. Nosso Deus é um Deus de providência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade.